Olá, meus irmãos, recebam a doce, gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Eli Borges e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Igreja de Deus e Amor, também da qual eu faço parte há 22 anos. Meus amados irmãos, será que Deus ele se ausenta do meio do seu povo? Será que o Espírito Santo de Deus tem se retirado de dentro da Igreja Pentecostal Deus e Amor? O que é que você acha? Você acha que Deus ainda está com este povo? Irmãos, eu vou falar para vocês, dentro da palavra de Deus, que o Senhor ele se retira sim do meio do seu povo. Nós podemos ver, irmãos, que os sinais já não acontecem mais como antigamente acontecia, não é? Na época do missionário, na época do saudoso José Borges e muitos outros que passaram por esse ministério. Né, irmãos? Muitas pessoas que foram usadíssimas pelo Senhor, que o Senhor usou muito para fazer maravilhas nesta obra. Depois, com a morte do missionário Davi Miranda, acabou-se muita coisa, não é? Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre isso. Né? Nós podemos ver que hoje já não tem aqueles mesmos sinais que outrora tinha. Irmãos, eu sou de uma época que o povo era curado na igreja. Eu fui curada na Igreja de Deus e Amor de um câncer no meu seio. Jesus me curou. Eu vi tantos paralíticos andar, tantas maravilhas, tantos sinais acontecendo dentro desse ministério que era assim gigantesco, irmão. Era sinais e maravilhas muito maravilhoso. Irmãos, eu trabalhava numa empresa onde o pessoal falava assim: hoje eu vou na igreja do Davi Miranda para me receber uma cura. Às vezes ali tinha umas moças que trabalhavam comigo e elas falavam isso, né? Que elas, eu vou na igreja do Davi Miranda para me receber a cura. Elas falavam, né, que a família já tinha recebido. Então ali o testemunho da igreja, muitos tinham aquilo, né? E via a presença de Deus no meio do seu povo. Deus operava ali e hoje já não tem mais isso. Por quê, meus irmãos? Porque o Senhor tem se afastado, porque Ele não tem se agradado de muitas coisas que têm acontecido ali dentro. Nós sabemos que depois que o missionário partiu, muitas coisas eles liberaram, né? Hoje nós podemos ver que na sede mundial é cheio de telões, né? Telões lá para eles, né? Cenários maravilhosos, né? Luzes, né? Aquelas luzes de boate, as paredes da igreja preta, né? Então, eles transformaram a igreja no mundo mesmo. Então, meus irmãos, nós temos que amar a Deus e não amar as coisas que no mundo há, né? Nós somos diferentes. A Bíblia diz que o homem, né, justo, ele é comparado com o quê? Com o sal e a luz. A luz, ela não tem comunhão com as trevas. E o sal, você pode fazer a comida maravilhosa que for, se você não colocar o sal, ela não tem gosto. Assim somos nós comparados neste mundo. A palavra do Senhor vai dizer, irmãos, no livro de Apocalipse, irmãos, Malaquias 3:18 diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, meus irmãos, nós somos um povo diferente. Não adianta nós querer estar na igreja e de braço dado com o mundo. Deus, ele tem ficado triste com isso. Olha o que diz aqui no livro de Mateus, capítulo 5, o verso 13, diz: vós sois o sal da terra. Então, meus irmãos, nós somos o quê? O sal da terra. Deus, ele compara os seus filhos como o sal. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, meus irmãos, nós somos um povo diferente das pessoas desse mundo.
O crente, ele é diferenciado. Não adianta, meus irmãos, nós querer estar em Cristo e estar nas trevas. Não dá. Nós temos que servir um Senhor e rejeitar o outro. Porque tem muitos aí, irmãos, que querem andar com os dois senhores. Quer estar dentro da igreja, mas não larga o homem velho, né? Não deixa as coisas do inimigo, não deixa de praticar as coisas velhas. Então o Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, agora tudo se fez novo. Então, meus queridos irmãos, nós podemos ver que Deus, ele realmente, ele afasta, irmãos. O Espírito Santo de Deus se afasta sim. Nós podemos ver aqui, ó, no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, o verso 1, onde o Senhor vai dizer que ele se afasta do meio do seu povo, sim. Olha o que o Senhor diz aqui, ó. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, que saiu ao encontro de Asa, e lhe disse: ouve, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se buscares, achareis, mas se o deixares, ele vos deixará. Então, se você buscar a Deus, você vai encontrar o Senhor. Mas se você deixar a Cristo, ele vai te deixar. Então, meus irmãos, o que tem acontecido é isso, né? Eu vejo, hoje já não acontece mais as coisas que aconteciam, os sinais, as maravilhas acabaram. Por quê, meus irmãos? Porque hoje o povo quer andar de braço dado com o mundo e a igreja, e não dá. Depois que o missionário partiu, irmãos, muitas coisas mudaram. Nós podemos ver que na época do missionário, pessoa chegava ali cancerosa, era curada. Eu sou prova disso. Eu fui curada do câncer na Igreja Deus e Amor. Eu via pessoas aleijadas levantar da cadeira de roda e sair andando. Pessoas com tumores sendo expelidos ali na hora. Pessoas sendo curadas de todo tipo de enfermidade. Por que agora não tem mais, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus tem se afastado por causa do pecado. Mas eles dizem que não pode pregar doutrina porque vai matar as ovelhas, vai matar o povo. Mas eles não sabem que o que mata o povo é o pecado. É a falta de não ter mais a presença de Deus. Nós temos que ter a presença de Deus. E a igreja, cada dia mais e mais, irmão, está indo a pior. Porque o jovem se levantou, né? O neto do missionário se levantou para tomar conta da obra. E ele não tem experiência, irmãos. Quantas pessoas têm saído desse ministério porque eles não pregam mais a doutrina. Eles não pregam mais o ensinamento da palavra de Deus. Eu estou falando da doutrina, não de uso e costume, né? Aleluia, Jesus. O crente, ele tem que ser diferente. Eu vou relatar para vocês. Uma vez eu entrei numa loja para me comprar um certo objeto. E quando eu cheguei ali, meus irmãos, eu vestida num padrão da mulher de Deus. Quando eu cheguei naquela loja, eu fui pegar ali aquele objeto que eu estava querendo. A moça do balcão virou para mim e disse: mulher, você pode orar por mim? Eu falei: posso. E a outra olhou para ela e disse: por que você está pedindo oração para ela? Ela disse: porque eu vejo que ela é uma mulher de Deus. Então ali o meu testemunho, irmão, revelou quem eu era. Então nós temos que ser assim, irmãos. Aonde nós andar, nós temos que impactar. Aleluia, Jesus. Com o nosso jeito, com o nosso testemunho, irmãos. Não querer que o mundo esteja em nós, mas que o mundo veja Cristo em nossas vidas. E o que está acontecendo é que o jovem trouxe muitas coisas do mundo para dentro da igreja. E ali ele está querendo que a igreja se torne um mundo dentro da igreja. E não é assim, nós temos que impactar, nós temos que trazer, nós temos que mostrar para o povo que Cristo está em nós e que o mundo possa ser transformado com a nossa pregação, com o Senhor nas suas vidas. Não querer que o mundo venha para dentro da igreja para nós ser igual ao mundo. Não podemos servir a dois senhores, irmãos. Hoje eu vejo pessoas com cabelo cortado, maquiagem, unha pintada, tomando a ceia. Na época do missionário, nem podia, irmãos, não podia nem sonhar de cortar o cabelo, porque ele já estava no banco. Então, meus irmãos, muitas coisas mudaram e o Senhor tem se afastado. O Espírito Santo de Deus tem se afastado
do seu povo. Mas o Senhor diz que ainda há uma esperança se nós se humilhar e voltar ao primeiro amor, como diz a palavra do Senhor no livro aqui de Apocalipse 2:5, diz assim: lembra-te, pois, onde caíste, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Nós temos que nos arrepender, meus irmãos, dos nossos pecados. O que está acontecendo com a igreja é isso. Antigamente, irmãos, quantas pessoas eram curadas? Eu trabalhei numa empresa que ali tinha umas jovens que elas falavam assim: hoje eu vou na igreja do Davi Miranda para me ser curado. Né? Então, hoje a gente não vê mais isso. A gente só vê beleza, cenários lindos dentro da igreja, mas já não vê mais a presença de Deus, telões, coisas que o missionário pregava contra. E para Deus operar não precisa disso. Não precisa de cenários lindos, jogos de luzes, não. O Senhor opera na simplicidade. O que está faltando é o povo buscar a presença de Deus. É o povo se voltar a Cristo, irmãos, de todo o seu coração. Se voltando a Cristo, porque não adianta, a Bíblia diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não adianta nós querer ser parecido com o mundo, porque a igreja de Cristo não tem esses costumes. Não, o povo de Cristo é diferente, é um povo separado. O Senhor, ele vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, um povo de boas obras, que pratica o bem, que anda na verdade, que ensina a verdade. É esse povo que você vai buscar. Não adianta, irmão, acumular tantas riquezas, tantos patrimônios nessa terra, mas no dia que você partir daqui, você não sabe para onde você vai. Então devemos ensinar as pessoas a verdade, ensinando, porque a verdade ela liberta, é a palavra de Deus. O que está acontecendo é que os líderes da nossa igreja, os diretores não estão ensinando a palavra de Deus, e o Senhor vai cobrar deles, meus irmãos, deixando a igreja se corromper, o jovem tomando de conta. Ele nunca foi uma pessoa temente a Deus ali dentro da igreja. Eu nunca nem vi falar nesse jovem. E hoje ele está aí tomando conta da igreja, deixando o mundo entrar dentro da igreja, e a igreja cada dia mais e mais parecida com o mundo. Isso é abominação aos olhos de Deus. O Senhor Jesus, ele vai cobrar, meus irmãos. O Senhor vai cobrar sim. Não adianta. Porque nós somos diferentes. O que está precisando é de homens e mulheres de Deus para tomar conta dessa obra. Alguém que tome a rédea ali e volte a orar, a buscar a presença de Deus, porque essa igreja foi alicerçada em oração, em jejum, em lágrimas. Quantas madrugadas, homens e mulheres de Deus estavam ali em constante oração, em jejum, para que essa obra viesse crescer. E ela cresceu, se expandiu no mundo todo. Mas hoje, com a perda do líder, nós estamos vendo o que está acontecendo. Que Deus tenha misericórdia, que o Senhor levante verdadeiramente um homem que teme a Deus para tomar conta dessa liderança. Porque, irmãos, o que a gente vê é que a igreja se tornou uma empresa de família. Eles estão acumulando patrimônios milionários, enquanto os fiéis que zela pela palavra de Deus, pela santa doutrina da palavra de Deus, estão aí à deriva, sem saber o que fazer. Mas eu falo a você, meu irmão, minha irmã, que teme a Deus, vamos seguir a Cristo, olhar somente para Jesus e não olhar para o homem, para a mulher, porque nós somos falhos, sim. Muitos falam mal do missionário. É fácil você falar de alguém quando já não está mais aqui, né, irmãos? É fácil caluniar alguém quando não pode mais se defender. Mas a palavra do Senhor diz que nós vamos dar conta de cada palavra que nós falarmos, né, irmãos? A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Nós temos que vigiar em todos os aspectos da nossa vida, né, irmãos? Vamos orar para que Deus venha fazer a sua obra completa nesse ministério e que almas verdadeiramente venham ser entregue ao Senhor de corpo e alma e espírito, com transformação. Transformação, irmãos, libertação. Deus, ele quer salvar a humanidade, porque o Senhor, ele está voltando. E ai daqueles que não pregaram a palavra de Deus. Uma certa vez, meus irmãos, o Senhor falava comigo assim, que quanto mais
é dado, mais será cobrado. E esses, meus irmãos, vão padecer muito, esses que têm, que estão na liderança. O Senhor vai cobrar deles tanto, meus irmãos. O Senhor falava comigo assim, minha serva, eu vou vomitar esses tais. Falava comigo assim. Então, meus irmãos, vamos perseverar, vamos ficar em obediência a Deus, a sua santa palavra, obedecendo de espírito e verdade, porque o homem é sujeito a pecar, nós somos sujeitos a pecar, mas nós temos um advogado, um Pai justo e amoroso que está pronto a nos perdoar se nós se arrepender e deixar o pecar. Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor.